noite. Coletiva com o técnico Thiago Carpini, do Vitória. Boa noite, professor. Parabéns pelo resultado de hoje. Eu gostaria que você falasse se teve alguma atualização referente à sua renovação com Vitória, em que pé está. E aproveitar para fazer outra pergunta. Eu gostaria que você comentasse sobre esse momento de recuperação no Vitória no segundo turno, porque é muito também fruto do seu trabalho e da comissão. Bom, obrigado, boa noite. Momento único para nós, né? Vamos primeiro em relação à renovação, que eu acho que a gente vai ser mais breve. A gente está caminhando, né? Alguns detalhes a serem ajustados, mas quando existe a vontade das duas partes, não tem por que não acontecer, ainda não aconteceu, mas a gente entende aí que eu acredito nessa continuidade, o clube também acredita no meu trabalho, a gente já vem conversando há um tempo, e espero que nos próximos dias a gente possa ajustar esses pequenos detalhes aí e seguir a nossa caminhada. Em relação a essa campanha, acho que fantástico tudo que aconteceu. Para mim foi um propósito, como eu compartilhei isso com vários atletas durante todos esses meses. Eu falei que eu acredito muito no propósito, não acredito no acaso das coisas. Nada acontece por acaso, tudo aconteceu da maneira que tinha que acontecer. Eu fico muito feliz porque a gente, quando chegou aqui, eu sei que eu enfrentei muitas desconfianças, muitas críticas, e por diversos momentos também a gente foi julgado, não só o trabalho, mas o Carpini também ser humano, e julgar o profissional, ok. As pessoas têm o direito de não gostar do meu trabalho, de não pensar da mesma maneira que eu penso, mas muitas inverdades também foram ditas, principalmente do início, quando nós precisamos tomar algumas decisões, em que as pessoas que convivem dentro do Vitória no dia a dia, elas também sabiam que essas decisões elas precisavam ser tomadas, mas faltou, talvez naquele momento, alguém que as tomasse. E coube a mim, porque eu vim para isso, para tentar ajudar, contribuir e colocar aquilo que eu acreditava. A gente veio com muita desconfiança, porque a minha saída do São Paulo se falava mais da minha demissão do São Paulo do que do título que eu conquistei com São Paulo. Às vezes a notícia ruim, ela vem demais, ela pesa muito mais do que o fator positivo, mas eu nunca tive dúvida e convicção naquilo que eu vim fazer aqui no Vitória. Claro que eu não, de maneira nenhuma eu consegui fazer nada disso sozinho. Eu encontrei pessoas muito competentes aqui, staff, funcionários, pessoas que verdadeiramente nos abraçaram, a mim e a minha comissão. Atletas muito comprometidos. Hoje, o Vitória não tem o melhor time da Série B, mas sem dúvida é o time mais valente, mais competitivo, mais que entrega tudo que tem e supera toda e qualquer limitação que nós temos pela luta, pela entrega, e acho que o reflexo disso é viver o propósito que eu falei no início, a gente conseguir esse objetivo da permanência, e por que não agora nós nos darmos o luxo de sonhar um pouco mais, né? Eu acho que a gente se faz grande nos pequenos detalhes, e nós somos grandes, o Vitória é grande. Agradecer mais uma vez o apoio do torcedor, que mesmo com a desconfiança do início, depois abraçou a causa, e mesmo desconfiando nunca deixou de apoiar, torcer, acreditar, uma torcida diferente. E agora nós precisamos entregar mais. Nós temos mais 2 jogos pela frente dificílimos. O Grêmio quarta-feira não acabou. Não. Vamos mais, vamos lutar por mais. Eu acho que todos nós merecemos. E mais um momento especial nessa minha curta trajetória ainda. Um time de massa, um time do povão, assim, né? A gente vê o Barradão sempre cheio. E a cada jogo é um sentimento diferente. As músicas a gente já começa a decorar, são parecidas, mas o sentimento de cada jogo é muito particular. E obrigado ao torcedor, obrigado aos meus atletas, ao meu grupo. Hoje a minha palavra para eles foi justamente essa. Obrigado pela paciência, obrigado pelo respeito e por confiar naquilo que foi proposto desde o início, mesmo quando o resultado tende a não acontecer. E é natural dentro de um processo onde foi feita uma reformulação muito grande, e a gente tendo que recuperar dentro de uma Série A realmente foi muito difícil, desafiador, e a gente, sem dúvida, sai muito melhor. Bom, o Carpini aqui, inicialmente, parabéns pela vitória maiúscula, outro nó tático aí no Voivoda. Eu conversava com alguns jogadores e uma parte deles dizendo sempre que você dizia sempre para ele, vamos acreditar, nós vamos conquistar, nós vamos chegar lá. E você aqui nas coletivas sempre com os pés no chão, dizendo não, é jogo a jogo, vamos chegar, não importa como começa, o importante é como chegar na 38ª rodada. Chegamos na 36ª, você já está
na Série A para o ano que vem, quer dizer, um grande processo. Hoje o Brasil todo já refutando o seu nome como um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Nesse momento, o seu pensamento é de satisfação, de dever cumprido, ou você tira os pés do chão e diz assim, eu quero um pouco mais ainda, eu quero ir mais além disso? Sem dúvida, boa pergunta, foi isso que eu acabei de dizer, nós queremos mais, nos permitimos agora sonhar com mais. Nós brigamos aí, se não me falha a memória, quase 6 meses pela sobrevivência, e faltando 2 rodadas para o término da competição, nós temos a oportunidade de conquistar coisas maiores, por que não? Eu acho que seria muito pequeno da nossa parte, a parte dos atletas, da história do clube, a gente se contentar com o que foi conquistado. Nós nos preparamos demais a cada jogo, realmente hoje nós fizemos um jogo, mais uma vez, muito inteligente pela parte dos atletas, uma coisa que eu falei muito durante a semana. O maior perigo do Fortaleza é quando ele não tem a bola, é um time que menos tem posse de bola na competição, é um time que precisa de menos oportunidades para poder chegar no gol do adversário, é um time totalmente reativo, e nós conseguimos hoje fazer o contrário, entregar a bola para o Fortaleza e nós sermos a equipe reativa, e por alguns momentos funcionou e funcionou bem, e a cada estratégia, a cada oportunidade que é passada para os atletas, a maneira que eles executam e compram a ideia, isso mostra um compromisso e um elo muito forte que nós temos. Carpini, boa noite. Primeiro, parabéns pela conquista de hoje, pela permanência na Série A. Eu sou Tássio Carlos, hoje do canal Meu Leão, e eu queria fazer 2 perguntas para você. A primeira, seguindo a linha que o colega trouxe, teve um apresentador de uma emissora de televisão, que em um programa ele falou que se tivesse que escolher um treinador, um trabalho nessa primeira divisão para ser escolhido como o melhor da Série A, teria sido o seu, pelo elenco que você tem, pelo momento que você estava vivendo, e também pela questão financeira, que comparada com outros times não eram equivalentes. Eu quero que você me comente, como é que você vê esses elogios, como é que você vê esse ponto positivo da análise do seu trabalho, e eu queria que você trouxesse também uma atualização sobre a situação de Mateuzinho, que ele saiu aos 4 minutos do primeiro tempo, sentindo uma lesão no tornozelo. Eu queria saber se está tudo bem com ele, se ele pode já jogar contra o Grêmio ou se ele vai ser poupado para o final contra o Flamengo. Bom, eu fico muito feliz, eu acho que isso só aumenta a minha responsabilidade em entregar para o torcedor mais trabalho, mais ideias, mais compromisso com o clube, com a instituição. Isso aconteceu também, eu tive um momento muito bom na minha carreira no Água Santa, onde eu conquistei um prêmio também de melhor técnico naquele ano, de revelação do estado, e a minha resposta foi, a próxima oportunidade foi o Juventude, tentar entregar melhor, fazer melhor, me reinventar, errar, acertar, enfim, tudo que faz parte de um processo de evolução no qual eu me encontro e sem dúvida vou passar no decorrer da minha carreira. Acho que até o último dia em que nessa profissão que eu escolhi estar, eu vou estar aprendendo, melhorando, errando, acertando. E eu fico muito feliz com o reconhecimento, E mais uma vez grato ao Vitória pela oportunidade, a toda a diretoria do clube e principalmente aos atletas por acreditarem naquilo que sempre foi proposto. Em relação ao Mateuzinho, todos os atletas ficaram muito preocupados pelo edema que se formou no tornozelo, pelo tamanho do inchaço, mas ele já fez o exame, graças a Deus não tem nenhuma fratura. Agora, mais detalhes eu não consigo te passar. Carpini, parabéns pela vitória e pela permanência na Série A também. Objetivo concluído, eu imagino, para você, mas qual a sua avaliação desse ano do Vitória? Se foi realmente difícil, como você bem falou, e o que esperar agora da sequência do Vitória também, pensando na Sul-Americana também? Foi difícil, foi improvável, foi desafiador, Foi para quem acredita, eu já aprendi que o Vitória é assim. Foi mágico, Da maneira que terminou. Poderia a gente estar aqui com um discurso diferente, contando uma história triste, tentando te convencer que teve trabalho, mas faltou resultado, porque às vezes a gente avalia o resultado e não o trabalho. Eu sei que no futebol uma coisa anda com a outra, mas quando se tem trabalho, está muito mais próximo das coisas acontecerem. Então, a gente avalia como desafiador, e talvez tenha sido o maior título do Vitória nos últimos anos. O título da Série B foi fantástico, foi incrível, a gente acompanhou de longe. A maneira que o Vitória conquistou o acesso da C para B, o título estadual esse ano, os bons trabalhos que tiveram aqui por outros profissionais, tanto da área técnica como atletas, mas sem dúvida a permanência na Série A depois de tantos anos, da maneira que iniciou e como nós estamos terminando, sem dúvida é o maior título do Vitória nos últimos anos. Boa noite, Carpini. Parabéns por esse êxito na permanência na Série A. Obrigado.
uma reviravolta bacana, né? Você chegou num momento muito difícil, num momento tenso, eu diria, a torcida muito preocupada, você montou o elenco junto com a direção, claro, com reforços, teve jogadores que saíram também, que foram determinantes para essa mudança enquanto grupo. E para você, treinador, hoje, rubro-negro baiano, o que foi preponderante, determinante? A assimilação de ideias por parte dos atletas ou um trabalho conjunto de entendimento, de união também? Assimilação e acreditar, né? Para ter esse processo todo, eles precisam acreditar no que é proposto. E claro que quando os resultados começam a acontecer, uma melhor organização, um futebol melhor. Em alguns momentos eu falei que nós precisávamos parar de perder primeiro, né? Desaprender a perder e começar a evoluir algumas coisas. Enfim, foram processos, etapas, e eles sempre acreditaram e sempre foram muito comprometidos e compromissados com tudo isso. Não só falando dos atletas, mais uma vez, sem ser repetitivo, falando também do apoio que nós encontramos aqui, não só da staff do clube, da diretoria e do nosso torcedor. Teve um momento também que foi... Muitas coisas aconteceram internamente, mas muitas que vocês nem imaginam, o tamanho da dificuldade. Mas uma das coisas que me marcaram muito foi um momento que nós tivemos, se eu não me engano, 5 jogos sem o resultado acontecer, sem uma vitória, e as coisas não aconteciam. Tende a ter desconfianças, e o nosso presidente, o Fábio, ele reuniu todos os atletas no vestiário, junto com a sua diretoria, e disse aos atletas que nós... eu fico no perco raciocínio, porque a gente tem muita gente falando, né? Desculpa, não estou sendo chato não, mas o presidente Fábio reuniu todos os atletas e disse que o trabalho estava sendo muito bem feito e que não aconteceria mudanças como se ventilavam. E se fossem feitas mudanças, seria dentro do vestiário e não no comando técnico. Então, quando o atleta também percebe que esse elo está muito fortalecido, existem convicções nas ideias, é muito importante, isso fortalece ainda mais as minhas ideias e as minhas tomadas de decisões. Então, seria muito fácil agora aqui eu vim trazer todo o mérito para o Carpini. Não, muito pelo contrário. Eu tenho a minha parcela de contribuição, como tantas outras pessoas dentro do processo. Carpini, boa noite. Vitor, do Diário Esportes. Eu queria que você falasse um pouco do desempenho e da força do elenco do Vitória, que hoje, com poucos minutos, perdeu o Mateuzinho, que é uma das principais peças ofensivas ali. E mesmo assim, a gente observando, não perdeu... Você não viu uma queda brusca de rendimento, nada do tipo. Pelo contrário, foi com mais força ainda para o ataque. Eu queria que você falasse um pouco disso, dessa força desse elenco. Isso é outro ponto muito bacana, né? A gente testou essa formação com uma linha de 5 com 3 zagueiros em alguns momentos na competição, onde nós entendíamos que era necessário. Contra o Botafogo funcionou muito bem. O Janderson vinha sendo pouco aproveitado. Por muitos jogos ele sequer participou, e nos últimos 3 jogos ele foi muito participativo e muito decisivo também. A gente pede no primeiro lance um jogador, como você disse, na referência que nós temos técnica, que é o Matheus, e aí entra o Mosquito, que por muitos jogos também foi uma referência técnica, iniciou, e pelo jogo de hoje nós entendíamos que não era o jogo para ele iniciar, a estratégia era diferente, por mais que não aconteceu por conta dessa necessidade. Aí entra o Gustavo Mosquito e no primeiro lance ele dá assistência do gol. Então, é o grupo, a unidade, a sintonia que nós criamos, e eles entenderam uma coisa que a gente fala e repete todos os dias: nós somos muito fortes juntos, não tem vaidade, não tem frescura, tem muito trabalho, independente da escolha para cada partida, todos estão no processo, a oportunidade foi dada para todos participaram, claro que uns mais, outros menos, alguns pelas minhas decisões e outros porque também não performaram aquilo que nós imaginávamos, isso é natural, mas a unidade, a força coletiva foi o preponderante aí para essa retomada. Carpini, boa noite para você. Parabéns, não tenho o costume de fazer isso, mas parabéns pela vitória de hoje. E exatamente sobre isso, queria te fazer uma pergunta. Dos 3 jogos, Cruzeiro, Vasco e hoje, para você, qual foi o melhor primeiro tempo? Porque hoje, você viu o seu time, apesar dos 2 gols ter sido de início de uma entrega, né, da equipe do Fortaleza, mas houve antes um gatilho de pressão que o Vitória conseguiu fazer, jogadas rápidas pelas beiradas, e fazendo com que o Fortaleza tivesse muitas das vezes a dificuldade de saída de bola. Aí eu queria te fazer essa pergunta. Dos 3 jogos, Vasco, hoje e Cruzeiro, para você, qual foi o melhor primeiro tempo? Tá.
Aí, então, levando em consideração o primeiro tempo só no Barradão, né? Esses 3 jogos. Então, eu acrescentaria o primeiro tempo do Botafogo também, que foi muito bom, mas em consideração a esses 3 jogos, eu acredito que o Cruzeiro, pelo volume e a efetividade, depois a fatalidade que nós acabamos cedendo empate no segundo tempo, pela expulsão do Neres, o Vasco nós tivemos um volume muito grande, mas não conseguimos fazer o gol, então acho que a performance e o volume acompanhado do resultado, os 45 do Cruzeiro foram muito bons. Acho que foi o melhor. Carpini, boa noite, parabéns, né, pela permanência. Acho que é uma campanha, né, onde tem o seu dedo principal nisso aí tudo. Vai. Desculpa. Não, mas... Rapaz, não, pô. Não. Mas assim, a minha pergunta... Lá ele é eterno. Acabou, que já acabou? Vezes, lá. Obrigado. A minha pergunta... Peraí, gente. Rapidinho, pô. A minha pergunta é baseada... Pô, peraí. Sério? Vai. Mais uma chance, vai. Sem dedo em lugar nenhum, vai. Não. A minha pergunta ela é baseada na questão psicológica, né? Eu queria que você falasse como você encontrou psicologicamente esse grupo do Esporte Clube Vitória e o que você fez junto ao psicólogo, né, do clube, porque o Vitória também tem esse suporte, para que você mostrasse aos jogadores que eles fossem capazes de mudar o jogo nesse campeonato. Foi o que eu disse, a convicção nas ideias, a gente não desfazer de nenhum deles, não de deixar de acreditar no ser humano, no atleta. Eu acho que nós tivemos vários exemplos assim. O Luan foi um exemplo, Lucas Esteves foi um exemplo, Raul Cáceres, Alejandro, Janderson, tantos jogadores que eram aí talvez descartados pelo início ruim, e é natural, às vezes a gente acaba sempre procurando culpados, e nós tivemos aí a paciência, o cuidado, o carinho, e olhar um pouco não só para o atleta, mas olhar um pouco para o ser humano também. Claro que a ajuda que nós tivemos dentro dos departamentos do clube, né, do Ronaldo, nosso psicólogo, e nós tivemos um reforço aí para essa reta final, nos últimos, se não me falha a memória, aí 5, 6 jogos também, de mais um profissional, Maíra, que vinha nos acompanhando, e agregou aí muita coisa junto com o Ronaldo para continuar alimentando boas coisas dentro do nosso dia a dia. E à medida que os resultados foram acontecendo, eles foram cada vez acreditando mais o quanto eles são capazes, desde que a gente tenha comprometimento não só no jogo, mas no nosso dia a dia. Isso é uma coisa que mudou muito aqui no Vitória. Futebol, como nós acreditamos que tem que ser, muito profissional, de direitos e deveres, de horários, de responsabilidade, de muito trabalho, de muita entrega, de nos prepararmos muito diariamente para os 90 minutos, né? Não só fazer os 90 minutos, que eu não acredito que isso funcione, né? Não tem mais espaço para isso hoje em dia. Então, foram vários fatores aí que ajudaram nessa caminhada. Carpinho, boa noite. Todo resultado, né, ele tem ali os seus erros e acertos. Não era fácil a manutenção, tanto que você pregava aí jogo a jogo, pés no chão sempre. Fazendo uma autocrítica ao Carpini, o que é que nesse período, né, onde você pegou Vitória lá na zona de rebaixamento, o que nesse período você pode pontuar fazendo essa autocrítica? Cheguei a errar nisso, precisei melhorar. E qual foi o momento, o que foi que mais lhe complicou, o que foi que mais lhe atrapalhou nesse processo para que você chegasse hoje mantendo Vitória na Série A em 2025? Olha, eu faço essa análise minha a cada treino, a cada semana, a cada jogo. Errei muito. Sem dúvida faria muitas coisas diferentes, assim como foi no São Paulo, no Juventude. Talvez tomadas de decisões, talvez escolhas para determinadas situações. Claro que a gente tenta escolher e ser o mais assertivo possível dentro daquilo que a gente estuda muito dentro de cada situação de jogo do adversário. Hoje mesmo, nosso relatório pelo departamento de análise do clube e a minha comissão do Grêmio já está pronto, a gente já está agora em cima do próximo adversário, então a gente procura ser muito cauteloso, cuidadoso, né, prever todas as situações, mas claro que coisas passam desapercebidas e sem dúvida errei bastante, faria sim algumas coisas diferentes, mas enfim, eu acho que ajustar as coisas com o resultado quando acontece, né, com o objetivo alcançado é mais fácil,
E estranho seria se eu achasse aqui que foi tudo perfeito, tudo maravilhoso e que eu só tive acertos, muito pelo contrário. E eu reconheço essas situações, não preciso externalizar, mas em alguns momentos cheguei até a conversar, particularmente com alguns atletas, que eu achei que tivesse excedido talvez uma cobrança no intervalo, que tivesse me excedido numa semana de treino, mas é o meu jeito, eu não vou mudar. Eu posso depois me desculpar, mas no outro dia nós vamos cobrar da mesma maneira, porque eu não consigo ver uma alta performance e um compromisso do profissional, eu, enquanto técnico, não melhorar o atleta senão a verdade, não falar o que ele quer, mas sim o que ele precisa ouvir, talvez de maneiras diferentes, mas esse é o meu jeito também, é o que me trouxe até aqui, a minha essência eu não vou mudar, mas claro que cabe sempre melhoras e ajustes. Carpini, boa noite. Dudu Machado, da Metrópole FM, do canal Zona Mista. Hoje eu queria fazer uma pergunta não pro técnico de futebol, Thiago Carpini, mas para o ser humano, Thiago Carpini, um cara jovem, um dos técnicos mais jovens do Brasileirão, que sai para fazer um trabalho novo em um lugar totalmente diferente, deixando a família lá, vindo trabalhar aqui, passando por todo um processo, como todo mundo falou, um momento de desconfiança, não necessariamente a você, mas ao momento que o Vitória vivia naquele momento, e toda essa recuperação, essa volta por cima, junto com o seu pessoal, a pessoa Thiago Carpini, como foi esse processo? E meio óbvio perguntar se valeu a pena, conseguiu o objetivo, mas queria que você falasse um pouco sobre esse momento da sua vida. Foi muito desafiador, foi um aprendizado, né, mais um. Sem dúvida, essa campanha me faz melhor, como eu respondi na pergunta anterior, com os meus erros, com os meus acertos, situações a evoluir. Gratidão mais uma vez pela base que eu tenho dentro da minha casa, minha esposa, Karen, meus filhos, que todos nós pagamos um preço, né, eles por estarem longe, eu também, como todos nós, né, pelo nosso sonho, pelos nossos objetivos, e o quanto ela fez esse trajeto Bahia, São Paulo, para poder estar em casa com as crianças e estar aqui também me acompanhando sempre que possível. Hoje mesmo ela está aqui, que bom, nesse momento tão especial, ter as pessoas que a gente ama próximo de nós. Então, para mim tem sido mágico, e como eu falei, agradeço primeiramente a Deus por tudo que me permitiu viver aqui, e eu sou um cara que sempre acreditei nos propósitos. Então, quando eu aceitei o desafio do Vitória, eu teoricamente estava numa zona de conforto, né? Eu poderia esperar um pouco mais, eu não tenho dúvida que outros clubes, assim como antes do Vitória, surgissem também, surgiram e iriam ter outras mexidas no mercado. Mas não sei, uma coisa que eu gosto muito é do desafio, acho que eu sou muito movido a isso, minha esposa fala quando parece que todo mundo fala que não, você é teimoso às vezes, mas não é, a gente tem alguma coisa que fala, pô, não vai. Foi assim ano passado, o Juventude era o lanterna da competição, terminamos com vice-campeão. Foi assim o Água Santa, que era um time de várzea, onde todo mundo fala, pô, você vai fazer o que lá? E nós somos vice-campeões, então. E o PVC, que é um grande amigo que eu tenho, um cara que eu respeito muito, ele falou isso pra mim em 2023, falou, pô, Carpini, você foi o maior campeão sem títulos, vice com Água Santa e vice com Juventude nesse cenário, né? Então sempre foi muito, acho que eu sou uma pessoa muito abençoada e muito iluminada. Carpini, boa noite, Jean Oliveira. O Vitória vem tendo bons resultados quando joga com 3 zagueiros. Queria que você falasse um pouco sobre esse esquema, se é o esquema que vem mais te agradando até aqui. Olha, para esses momentos aconteceram, eram importantes. Acho que tanto Fortaleza como Botafogo são equipes que têm muita amplitude, muita profundidade, jogam bem parecidos, então a gente precisava controlar esse 1 para 1. Em outras situações não. O Vitória teve excelentes momentos também dentro dessa competição, vencendo equipes como Fluminense, Bragantino, Palmeiras fora de casa, jogando uma linha de 4. Então não me apego ao sistema, não me apego a uma equipe base. Nós temos o Vitória, nós temos todos os atletas à disposição e a gente usa aquilo que a gente entende que é o melhor para cada situação. Carpini, boa noite. Evelyn Santos, Mosaico Esportivo. Parabéns pela vitória. Alguns meses atrás, tendo em vista a situação ao qual o Vitória se encontrava, foram dados vários motivos, né? Tá assim por conta do técnico, tá assim por conta de o time ser limitado, dentre eles, até mesmo o fato de ter problemas internos no Vitória. Como você já citou aqui, que você chegou e acabou arrumando a casa. Eu queria que você falasse um pouco como, para você hoje, foi importante esse trabalho de união, que a gente vê que reflete o trabalho da união da equipe, todos os setores do futebol hoje aqui do Vitória, né, como o clube, comissão técnica e tudo mais. Eu queria que você falasse qual foi o fator determinante para essa afirmação hoje.
Foi todos os departamentos acreditarem, né, comprarem a ideia. Não adianta só os atletas serem um compromisso. As pessoas que fazem o dia a dia do Vitória, que cuidam desses atletas, as pessoas que dão todo esse suporte para que as coisas acontecessem. Então, acho que acreditar naquilo que estava sendo feito, acho que foi fundamental para a nossa retomada. Mesmo que por vários momentos o resultado não acontecesse, a gente sabia que tinha um caminho, tinha um norte. Nós nunca trabalhamos em cima dos resultados, mas sim em cima das nossas convicções. E a convicção que vem de cima para baixo, né, do presidente, sua diretoria, do Maneca, que hoje é nosso diretor executivo, da staff que já tinha permanente na casa. Algumas pessoas saíram, era necessário, outras chegaram, né? Então também houve uma reformulação dentro desses departamentos que elevaram ainda mais o nível do Vitória, e é o futebol que a gente busca para o Vitória, é aquilo que a gente acredita. Coletiva encerrada com o técnico Thiago Carpini do Vitória.